E aí, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco, amém? Estamos aqui para esse domingo da Escola Bíblica Dominical, mais esta lição. Nós vamos estar estudando hoje o capítulo 5 do livro de Jó. E ainda continua aquele diálogo, aquela conversa de Jó com os seus amigos. E ainda conversando com um deles, o primeiro deles, que é o Elifaz. Na semana passada nós discutimos sobre aquela questão, se o amigo pode, até que ponto o amigo pode entrar na vida do amigo, repreender, né? Porque Elifaz entrou repreendendo mesmo a Jó, acusando Jó de que Jó não estava sendo sincero, que Jó fez alguma coisa. E no capítulo 5 ele muda a estratégia. No capítulo 4 ele faz uma repreensão, mas quando chega no capítulo 5 ele faz uma provocação. E é o tema de hoje. Amigo pode provocar o seu amigo? E o que é uma provocação? A provocação é boa ou é ruim? Até que ponto as provocações elas ajudam? Ela atrapalha mais do que ajuda? Porque a provocação é chamando você para um embate, né? Há vários tipos de provocações. A Bíblia fala de muitas provocações de homens de Deus que foram provocados. No finalzinho nós vamos estar citando alguns, ok? Mas vamos lá. Qual o objetivo das provocações de Elifaz? O que Elifaz queria para provocar assim a Jó? Pelo menos o texto deixa dois exemplos, duas conclusões. Primeiro, ele queria que Jó confessasse alguma coisa porque não era possível uma pessoa estar sofrendo daquele jeito, estar naquele estado que Jó estava. Tinha que ter pecado contra Deus, tinha que ter feito alguma coisa, tinha que ter um pecado escondido, tinha que ter um pecado lá que Jó não estava querendo confessar. E a outra coisa, aquilo estava incomodando a Elifaz e os seus amigos. Então ele queria provocar Jó para ver se Jó saía daquele estado que ele se colocou, de vítima, de pobre coitadinho, de homem que Deus tinha abandonado, que Deus... Entendeu? Então ele fez essa provocação. Então, será que isso é saudável? Será que isso é bom? Será que isso não é bom? Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa nessa fala de Elifaz, ele faz um discurso, sabe, queridos? Ele faz um discurso sobre a loucura e a insensatez. Em outras palavras, ele está provocando Jó, né? Acusando Jó que foi um insensato. Veja só, chama agora alguém que te responda para qual dos santos você vai se virar. Ou seja, ele diz assim, olha, você diz que Deus te abandonou. Então, para quem você vai? E agora? Você acha que Deus não quer nada com você. Então como é que você vai ficar? Você que sempre foi um homem religioso, você que sempre foi um homem voltado para Deus. Então ele diz, e o que você vai responder? Fala agora, para qual dos santos você vai recorrer? Né? E aí ele diz, cuidado, Jó, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Nós já vimos que Elifaz era um dos sábios, né? Era um homem muito sábio, entre aspas. Né? Então ele solta aqui um provérbio aqui interessante, dizendo que a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Mas é verdade. Né? A ira, o louco, quando ele está irado, ele vai ser destruído. Né? Um louco jogando pedra, fazendo alguma coisa com as pessoas, ele vai ser preso, ele vai ser, né, e às vezes até morto. Então, ele fala isso. Então,
Ele estava querendo provocar Jó, dizendo assim, olha, cuidado, o louco e o tolo, eles não têm um final feliz, não. E aí ele conta uma historinha muito interessante. Bem, eu vi o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estavam longe da salvação e são despedaçados às portas da cidade e não há quem os livre. Nessa provocação, ele joga um pouquinho, diz assim, olha, Jó, você com essa máscara aí de homem justo, de homem, né, reto e tal, mas eu vi um homem louco, né? Os seus filhos morreram. Né? Ele está dizendo assim, não está dizendo diretamente para Jó, mas ele está dizendo que os filhos estão tão longe da salvação. Essa provocação ele toca num ponto que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, né? Quando os filhos se iam reunir nas festas, nas suas reuniões, Jó ficava lá oferecendo sacrifício ali e tal. Então, foi uma provocação de dizer, olha, seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados na porta e não há quem os livre, né? Ou seja, seus filhos estão mortos, Jó. A sua messe, o faminto a devora, ou seja, a sua vinha, né? E até dentre os espinhos atira, o salteador traga a sua fazenda. Então ele está dizendo, olha, você perdeu tudo, Jó. Nas entrelinhas, ele está dizendo, Jó, você perdeu tudo, Jó. Né? E agora? Né? O que você vai fazer? Você vai ficar aí prostrado? O que é que vai fazer? Vai reagir? Vai morrer? O que você vai fazer? E aí, porque o pó não procede da aflição, nem da terra brota o trabalho. Então ele falou assim, olha, Jó, ninguém está sofrendo porque foi a terra que fez isso com ele. Não nasceu da terra o pé de sofrimento. Né? Não existe um pé de sofrimento, não nasce um pé de sofrimento. Isso são consequências das atitudes do homem. Isso são consequências. Então ele diz, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. E aí ele fala no versículo 7, interessante, assim, mas o homem nasce para a tribulação, assim como as faíscas se levantam para voar. Então ele está dizendo assim, olha, o homem para si mesmo, é para sofrer mesmo, né? Não tem outro jeito. O homem pecou e agora tem que estar realmente sofrendo, afligido, todo o tempo. E ele cita uma coisa interessante, que é a faísca. A faísca, por exemplo, quem já fez fogo de lenha, né, ou de carvão, vê aquelas faíscas que saem daqueles estalos e pega muitas vezes no braço da gente, dá aquela queimadinha, né? Então ele está comparando ao homem que nasce na tribulação. É como faísca que se levanta para voar. Agora, o versículo 8, querido, ele passa para um outro assunto, que é a receita dele, ele faz, para o homem buscar a Deus. Olha o que ele diz. Porém, se fosse eu, buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Olha a provocação dele. Ele está dizendo, Jó, em vez de você estar aí dizendo que Deus abandonou, que Deus fez todas essas coisas com você, por que você não entrega realmente a sua vida a Ele? Por que você não faz uma conversa com Deus? Entrega seu caminho a Ele. Ele está dizendo, entrega o seu caminho a Ele. Né? Entrega a Ele a sua causa. Em vez de você ficar reclamando, né, que o dia que você nasceu, as pessoas que viram você nascer, então entrega a sua causa a Ele. Eu falo assim, Senhor, toma essa causa nas tuas mãos, me ajuda. Né? É isso que ele está dizendo, a receita ele faz para resolver o problema. E aí ele diz, porque Deus dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, para que os enlutados se exaltem na salvação. Então, ele está dizendo que Deus é bom. Ele manda chuva para todos, ele manda sol para todos, né? Ele faz com que
o abatido seja levantado, né? E ele faz com que os ilutados alcance, né, a alegria. Mas ele aniquila, versículo 12, ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Então, o astuto aqui é aquela pessoa esperta, né? Que quer se dar bem, que acha que tal. Então, ele diz que Deus ele faz essas coisas, né? Ele faz, aniquila as imaginações, né? Os pensamentos, né? Dos astutos. Outra coisa, ele apanha, versículo 13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia se encontram as trevas e ao meio-dia ainda há palpadelas como de noite. Então, ele está dando aqui a sua receita para resolver o problema. Agora, porém, os necessitados livra da espada e da boca deles a mão do forte ou do valente. Aí, no versículo 16, ele fala uma coisa interessante. Assim há esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Nessa provocação que ele faz, ele está dizendo bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que Deus repreende, né? O salmista Davi, quando ele pecou, né, contra Deus, então ele nos seus salmos ele fala que Deus ele está feliz porque Deus tratou com ele através do profeta Natan, quando confrontou ele. Então, mas é muito difícil você ficar feliz quando você é repreendido por Deus, né? A maioria das pessoas não gosta, a maioria das pessoas prefere abandonar Deus do que ficar feliz, né? Mas ele diz aqui que bem-aventurado é o homem que Deus repreende, né? E aceita a correção do Todo-Poderoso. E aí, no versículo 18, ele faz, porque ele faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos o curam. Então, nessa provocação de Elifaz, ele diz que ele está sendo um Deus meio esquisito, né? Que é o Deus que fere, mas é o Deus que cura. Então, tudo é culpa de Deus. Tudo, as coisas erradas que os homens estão acontecendo com as pessoas, tudo é culpa de Deus, na visão de Elifaz. E aí, ele fala de uma situação muito interessante. De 6 angústias, ele te livrará, e na 7ª, o mal não te tocará. Primeiro, na fome te livra da morte. Às vezes, querido, quantas vezes o povo de Israel passaram muita fome, passaram muita tribulação, mas Deus preservou a vida do povo dele, né? Então, ele livra, na fome te livrará da morte e na guerra da violência e da espada. Segundo, do açoite da língua estarás encoberto e não temerás a assolação quando vier. Ou seja, do açoite da língua. Tal da língua, né? Tiago ele fala que a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que põe a perder todo o corpo, né? A língua ela é uma coisa terrível, né? Tiago diz que a língua é como uma pequena fagulha que toca fogo em todo o mato, pega fogo em todo o bosque, né? Tiago ele fala também que a língua, a gente muitas vezes consegue colocar freio no cavalo, mas às vezes a gente não consegue colocar freio na nossa língua. E às vezes, querido, quantas vezes a língua, ela muitas vezes tem nos levado a situações muito ruins, né? Muito difícil, muito precipitada, pessoas que precipitado no fala coisa que depois se arrepende, que não deveria ter falado, que muitas vezes tem pessoas que não conseguem controlar a sua língua, né? Tem pessoas que vai despejando aquilo que pensa, vai falando, né? E a Bíblia diz que nós temos que pensar antes de falar. Nós temos que pensar antes da gente
falar alguma coisa. E Deus, Elifaz está dizendo que Deus livra do açoite da língua. O açoite é uma chicotada. Então, tem palavras, amados, que muitas vezes é pior do que uma chicotada. Porque uma chicotada muitas vezes dói ali e depois passa. Mas tem palavras malditas que muitas vezes é falada na infância das pessoas, é ministrada na infância das pessoas e as pessoas levam para o resto da vida. Ou seja, tem palavras que ficam ali na mente, no coração e traz angústia, traz sofrimento, né? Traz muitas perturbações para a vida das pessoas. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso falar, né? Outra coisa que ele diz: da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Então, o homem que está em Deus, diz ele faz aqui, que ele não vai temer a assolação. A assolação é o assalto, é o perigo, né? Que a pessoa pode vir a sofrer. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serás pacíficas contigo. Ou seja, aquele que está guardado no Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que teme ao Senhor, até as feras do campo, né, faz um acordo. Eu, lendo esse texto aqui, eu imaginei o profeta Daniel, né, ali na cova dos leões, aqueles leões famintos, né, e Daniel caminhando ali entre aqueles leões, e aqueles leões rugindo, aqueles leões querendo atacar, e Daniel conversando com cada um deles, né? E o certo é que passou a noite ali com aqueles leões, e aqueles leões fez um acordo com aqueles leões, né? E aqueles leões não atacou a Daniel. E saberás que a tua tenda estará em paz, e ele visitará a tua habitação, e não pecarás. Então, 3 coisas interessantes aqui, amados. Primeiro, Deus visitará a sua habitação, a sua tenda, a sua casa, trazendo paz. Então, aquele que confia em Deus, aquele que está em Deus, né, estará em paz. Então, nessa provocação que ele faz, ele está dizendo: Jó, tem alguma coisa errada contigo, porque Deus, quando ele está com a pessoa que está com ele traz todos esses benefícios, ele visita a sua casa e ele traz paz, ele não traz confusão, ele não traz morte, ele não traz perda, como você perdeu tudo, Jó. Você perdeu tudo, né? E versículo 25, também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Então, ele faz sem querer, ele estava ministrando alguma coisa para o final da vida de Jó, né? Porque no versículo 26 diz: na velhice irás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Ou seja, quando você lê o último capítulo de Jó, você vai ler lá que ele morreu fartos de dias, né? Deus restituiu tudo para Jó, né? Então, de um jeito ou de outro, nessa provocação, ele estava ministrando algo na vida de Jó. E o versículo 27, que é o último, diz assim: eis que isto já havemos inquirido, e assim é. Ouve e medita nisso para o teu bem. Então, ele está dizendo a Jó que diz: olha, medita nisso. Eu estou te provocando a você pegar um outro caminho, não esse caminho de ficar aí como vítima, aí prostrado. Medita nisso para o teu bem. Então, queridos, como é que você tem recebido as provocações das pessoas? Como é que você reage às provocações? Você reage atirando pedras? Ou você fica cabisbaixo? Você vai para casa chorar? Você vai se lamentar? A provocação, ela, apesar de ser difícil, mas às vezes a provocação, ela não é ruim. Às vezes a provocação, ela nos tira desse lugar de sofrimento, nos tira desse lugar de tristeza,
né? E eu quero encerrar falando de algumas pessoas que foram provocadas e aproveitaram essas provocações para dar uma guinada na sua vida. Por exemplo, Davi e Golias. Quando Davi chegou lá, né, do campo dos filisteus, ele viu aquele homem lá, aquele gigante lá, provocando Israel. Oh, cadê o valente de vocês? Não tem um homem valente aí não para lutar comigo e tal. E tal, eu faço uma proposta para vocês. E ninguém, todo mundo com medo da provocação de Golias. O exército de Saul estava totalmente com medo da provocação de Golias. E aí, aquele rapazinho, né, falou assim, não, eu não vou lutar, eles estão provocando o nosso Deus. Quando ele provoca o exército de Israel, ele está provocando o próprio Deus. Então, eu vou lutar, eu vou cortar a cabeça desse provocador, né? E quando Davi chega ali para enfrentar Golias, ele provoca também Davi, você? Não tinha um homem mais experimentado, você? E aí nós todos já conhecemos, né, que Davi não ficou ali estático diante da provocação de Golias, porque Golias disse que ele era um jovem ruivo, e o texto diz que Golias menosprezou a Davi, mas Davi ficou firme. Antes dele enfrentar o gigante, o seu irmão também, mais velho, também provocou ele, falou assim, você veio aqui para ver a guerra, eu sei que seu coração é mau, você deixa as poucas ovelhas lá do meu pai e vem para cá para ver sangue, você quer ver sangue, Davi. Mas Davi falou assim, o que eu fiz? E aí ele se desviou do seu irmão, não quis entrar na provocação do seu irmão. Outro texto bíblico que fala sobre provocações é Sansão, né? Sansão foi provocado pelos filisteus e aí foi diferente, e aí ele entrou na briga, né? Ele queria o tempo todo estar destruindo os filisteus. Então, queridos, como é que está você? Como é que você hoje está se sentindo quando você é provocado? Você reage de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa? Você tem dado testemunho, né, de que você é um servo de Deus, ou você solta as 4 pedras, você chuta o balde, chuta o pau da barraca, né? O que é que você tem feito quando você é provocado? Então, para que serve a provocação? A provocação, apesar de muitas vezes ela ser invasiva, né? Ela invade, né? Mas ela também serve para que a gente possa reagir. Então, quando você for provocado, aproveite para uma reação positiva, né? Faça algo, mas algo que vai te trazer bênção, paz no futuro. Amém? Que Deus abençoe e que você tenha um domingo abençoado em nome